Olá, sou o professor Alexander Roncon e vou acompanhar você hoje na aula de gestão de pessoas. Nós vamos trabalhar um pouquinho com o processo de programa de integração das pessoas dentro do ambiente de trabalho. E nós vamos perceber que o ambiente de trabalho ele é composto por uma série de funções que vão determinar alguns comportamentos das organizações. Bom, só fazendo um link com a aula passada, nós já aprendemos um pouco sobre o processo de recrutamento e seleção. E agora, o Sr. Rui, que é o personagem da nossa história, precisa entender um pouquinho mais o que acontece depois que eu recrutei e selecionei o meu pessoal. O próximo passo é saber de que modo eu vou integrar esse funcionário dentro da minha organização. Então, quais são os passos para fazer um processo de integração para que a pessoa realmente se sinta familiarizado com todos os processos que vão acontecer dentro dessa gestão? Vamos entendendo também um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho, como ele se comporta, como é o mercado de recursos humanos, o mercado das pessoas, que também é determinado e é impactado diretamente por esse mercado de trabalho. E vamos analisar o que a empresa faz internamente para que as pessoas se sintam bem e, deste modo, tenham vontade de contribuir com o seu melhor potencial. Vamos ao convite para o estudo. Olha lá. Então, a gente já tem que o plano de recrutamento e seleção, nós só estruturamos ele na aula passada, né? Então, a gente já sabe como fazer um processo completo de recrutamento e seleção. Mas vamos supor que o Sr. Rui ainda ficou com algumas dúvidas sobre o próximo passo, né? O que acontece depois da contratação? Ele já ouviu falar do mercado de trabalho, né? E também já ouviu falar do mercado de recursos humanos. Porém, ele não sabe muito bem como funcionam esses dois mercados. Então, olha lá, é importante a gente identificar a influência do mercado de trabalho na área de RH, porque ele vai ter uma determinação forte, né? Esse mercado de trabalho, são as ofertas de emprego que estão acontecendo nesse mercado, que vai necessariamente influenciar o comportamento da área de recursos humanos. Então, o RH, tanto da empresa como os recursos humanos, as pessoas que estão lá dentro, vão ser diretamente impactadas pelo mercado de trabalho. E para entender um pouquinho mais esses pontos dentro da gestão de pessoas, o senhor Rui vai lá e solicitou para você um relato de como funciona esse mercado de trabalho. Ele quer entender melhor como funciona esse mercado de trabalho e ele também quer entender como é o mercado de recursos humanos e como isso pode impactar no momento de integrar o colaborador dentro da organização. Então, você vai precisar entender como é realizar um programa de integração. E você vai aprender isso para explicar para o senhor Rui como é fazer com que as pessoas se sintam bem dentro da empresa. Porque uma técnica que é interessante é que, quando eu integro uma pessoa e ela se sente bem, muito provavelmente ela dê os resultados que a organização busca. Então, a gente vai discutir nesse momento as técnicas e etapas de um programa de integração de pessoal. E no final da aula de hoje, você deve ser capaz de discutir essas técnicas e também de elencar quais são as principais etapas desse programa. E, por fim, nós vamos analisar casos de empresas que aplicam o processo de integração de pessoal. Realmente é um grande desafio, mas com muito estudo, com muita dedicação, certamente nós vamos conseguir dar conta dessa tarefa. Então, hoje, o nosso foco é o programa de integração e o modo como esse programa ajuda as pessoas a se sentirem em casa. Vai imaginando, quando você está entrando num lugar novo, você precisa ser apresentado para aquele ambiente, você precisa conhecer quais regras são permitidas ou não desse cenário. Vamos ao vídeo de abertura, então. Olá, nós estamos começando a terceira unidade de gestão de pessoas. Você se lembra do seu primeiro dia de trabalho? Lembra como foi a sua recepção e como se sentiu na nova empresa? Bom, se você não passou por isso, com certeza conhece alguém que já passou. Ou, pelo menos, deve ter ideia da importância de se receber bem um novo funcionário dentro de uma empresa.
A verdade é que quando se integra um profissional, a empresa tem uma chance especial de mostrar o valor que o novo colaborador tem para o contexto do negócio. Ou seja, nesse momento a empresa pode mostrar que o colaborador não está ali só para preencher uma vaga, mas sim para agregar valor, fazer o diferencial na função que vai ocupar. Nessa unidade nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o que fazer no momento da acolhida de um novo profissional. Estamos falando do processo de integração. A integração é o momento em que a empresa apresenta-se formalmente ao profissional. É a chance que a organização tem para mostrar ao recém-chegado o que ele tem a ganhar se permanecer na equipe. Muitas empresas aproveitam a integração para apresentarem os programas de crescimento interno e de desenvolvimento de talentos, por exemplo. Outras acrescentam à integração os benefícios, os direitos e os deveres que o colaborador deve ter a partir do momento em que ingressou no time. Nessa unidade, vamos conhecer então como funciona esse processo. E vamos ver em detalhes o que são e como funcionam os processos de recrutamento, ambientação e socialização. Também vamos aproveitar a oportunidade para conhecermos o mercado de RH, ver como ele se relaciona com o mercado de trabalho e ver alguns dos programas que estão sendo desenvolvidos e implantados por diversas empresas de diferentes segmentos. Tudo pronto? Então vamos começar! Uma nova rotina de trabalho, muita gente nova para conhecer, além de ter que decorar siglas e departamentos. Um novo emprego vem junto com todos esses itens. E é por isso que as empresas se preocupam com a integração dos novos funcionários. A gente tem pesquisas bem claras que dizem que a gente consegue reter 66% mais aqueles funcionários que passaram pelo programa, pelo processo de integração. Os que não passam, a gente pode ter uma perda deles maior do que aqueles que passam. Muitas empresas dedicam algumas horas, dias ou anos para que o novo colaborador se integre ao corpo de funcionários. A primeira atividade dele é um treinamento de 2 dias. Depois disso, eles passam por uma série de treinamentos que vão complementar, sejam coisas específicas para a função deles, sejam coisas que vão aprofundar o assunto que foi falado durante os 2 primeiros dias. E não é só a empresa que ganha com a integração. Ela também é importante para quem está começando. Realmente, todas essas informações são extremamente importantes para você que está entrando no mercado de trabalho. E tudo isso tem uma grande vantagem no seu dia a dia. Você economiza seu tempo, você trabalha mais focado, dentre outros fatores que favorecem a sua eficiência dentro do trabalho. Na integração, além de receber as boas-vindas, o novo colaborador fica sabendo de detalhes como a história, a missão, a visão, os valores e a política da empresa. Quanto mais informações a gente passar para ele na integração, mais fácil é dele se adaptar. E essa proposta assim, de integração, ela vale tanto para uma empresa pequena quanto para uma empresa de maior porte. Então não importa o tamanho da empresa, quanto mais trazer esse colaborador para junto, né, do que a empresa está querendo, mais fácil é para ele, para ela, né, e para ele enquanto colaborador se comportar e se conduzir aí no dia a dia. Cada empresa elabora o seu programa de integração de acordo com suas próprias necessidades. Quem desenha, né, o programa de treinamento é a área de recursos humanos. É lógico que se eu tiver uma pessoa, né, um colaborador entrando numa área administrativa, eu vou passar para ele informações pertinentes às atividades que ele vai estar exercendo na área administrativa, para que ele não tenha dúvidas, né, dos benefícios que ele vai ter, da visão, da missão, da própria cultura que essa organização tem. Em um dia, a gente não conseguiria cumprir tudo o que a gente precisa falar e as pessoas ficariam perdidas. Na verdade, elas se sentiriam mais perdidas do que ajudadas com aquela informação. Muito bem! Para aplicar e aprofundar os conhecimentos que você vai desenvolver ao longo dessa unidade, lembre-se que temos ainda a SR Situação da Realidade Profissional e as SPs Situações Problema de cada sessão. Nessa SR você vai ter a oportunidade de ajudar Rui, o diretor da empresa Empório Urbano, a entender a importância da gestão de pessoas e como ela está intimamente relacionada com o crescimento do seu negócio. Ao longo das SPs vamos explorar como as ferramentas de gestão de pessoas podem impactar o novo colaborador.
Vamos aprender a criar um programa de integração. Vamos aprender a elaborar um manual de integração. E vamos ver como esses programas podem ser aplicados em diversos segmentos de negócio. Então vamos lá! Acesse o seu livro didático, as webaulas e também o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. E lembre-se de acessar também as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão, que são fundamentais para o seu processo de aprendizado. Eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima! O vídeo de abertura traz alguns pontos que são bastante importantes, como o funcionário não pode pensar que ele simplesmente preencheu uma vaga. Então, esse processo de integração vai fazer com que ele se sinta útil dentro da empresa. Outro ponto importante, né? 66% das pessoas que são integradas de modo correto têm uma tendência a permanecer dentro da empresa. Se a gente está vivendo um momento de apagão de empregos, onde algumas funções ou algumas especificações do trabalho são muito complicadas, eu preciso necessariamente trazer um momento em que as pessoas se sintam bem, né? E tenham vontade de estar ali dentro daquela empresa. É um processo onde as pessoas vão se sentir úteis, entendendo o papel do seu papel dentro da organização e muito provavelmente elas vão se tornar mais comprometidas com o resultado da organização, porque elas vão necessariamente entender qual é o papel dela para que os resultados organizacionais aconteçam. Olha que processo interessante e às vezes é desprezado pelas organizações. E não é por falta de vontade, às vezes é por falta de tempo. Alguns de vocês podem estar me perguntando, mas professor, poxa, a vez que eu fui contratado naquela urgência, tive que começar e me jogaram dentro de uma mesa e eu tive que começar a trabalhar. É exatamente isso que não pode acontecer. Já foi feito um processo de seleção, um recrutamento de seleção bem adequado. Você é o candidato com perfil adequado para a vaga. Está na hora de colocar você no lugar certo dentro da empresa e fazer você se sentir útil, fazer você se sentir importante para que você renda o principal, que é o resultado. Vamos dar sequência para os nossos estudos? Bom, vejam lá. Para a gente se dar melhor na aula de hoje, a gente precisa relembrar algumas coisas que a gente viu anteriormente e que vão dar suporte para o processo, né, necessariamente de integração. Nós vimos na última aula o processo de agregar pessoas, que trata da parte do recrutamento e a parte da seleção, né? Então, o recrutamento é um processo que tem por objetivo a atração de candidatos que são potencialmente qualificados, né? Eu gosto muito de usar a palavra os mais adequados para ocupar o cargo dentro de uma organização. Lembrando sempre que a questão da adequação é muito importante no sentido de que você coloca a pessoa certa no lugar certo. Uma pessoa muito qualificada para um cargo que não exige tanta qualificação, provavelmente essa pessoa vai rapidamente, né, mudar de cargo ou mudar de empresa, de emprego, o que acaba sendo oneroso para a empresa. Já o processo de seleção é um processo de escolha, no qual, quando a gente faz um bom processo aqui de recrutamento, escolheu as pessoas mais adequadas, aqui é um processo que a gente vai decidir, né, entre todos os candidatos que foram atraídos para a empresa, aqueles que realmente vão ser talentosos e vão agregar competências que vão conseguir contribuir com o sucesso da organização ao longo do tempo. Então, só para a gente contextualizar, enquanto o recrutamento é um processo de chamado, de atração, o processo de seleção é um processo de escolha. Então, um é um processo que traz as pessoas para dentro de um cenário para que elas sejam escolhidas ou pinçadas aquela que é mais adequada e que vai ser a mais talentosa para aquele cargo, para atuar com a competência certa naquele cargo. Vamos pensar na aula de hoje e ver qual a importância do recrutamento e da seleção para a integração do funcionário na organização. Bom, a gente já sabe que a Empório Urbano contratou novos colaboradores, né? Nós fizemos para o senhor Rui todo um processo de recrutamento e de seleção. Então, agora chegou a hora da gente integralizar esses caras, né? De fazer eles se sentirem dentro do ambiente organizacional.
Então, aqui está o questionamento. Como que a gente faz isso? Né? Então, nós vamos começar a entender, né, quais são as estratégias, né, e quais as ações que são utilizadas no processo de integração que serve para valorizar, e essa é uma palavrinha, ó, fundamental dentro do processo. Eles vão valorizar o capital humano e vão atrair e principalmente reter os talentos que nós contratamos. A gente faz isso por meio da integração das pessoas na organização e isso tende a melhorar o clima organizacional. Novamente, a gente começa a falar do processo de integração. O processo de integração é um momento onde os novos colaboradores vão conhecer as pessoas, vão conhecer os processos, vão conhecer o que é permitido e o que não é permitido dentro da organização. Na verdade, eles vão estar conhecendo a cultura daquele local e o modo como as pessoas se comportam lá dentro. Você pode saber que quando a gente entra dentro de uma nova empresa, normalmente a gente fica mais acuado, ou observando o que está acontecendo, até a gente aprender o jeitão daquela empresa. Quando a gente aprende o jeitão da empresa, a gente começa a estar integrado dentro desse novo cenário. Vamos iniciar os nossos estudos. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Bom, é certo que existe um novo perfil de trabalhador, um novo mercado de trabalho. Né? Com o deslocamento da informação, né? Com a revolução da informação dentro do ambiente de trabalho, o mercado de trabalho está migrando da área da produção para a área de serviços. E isso é uma coisa bastante interessante, que na área de prestação de serviços é um cenário completamente novo e diferente. Vamos ajudar o senhor Rui a entender um pouquinho esse mercado de trabalho e essa migração, que antes a produção era tão importante, hoje o serviço prestado é uma coisa mais importante, mais destacada dentro desse cenário. Vamos lá. Bom, veja lá, né? O senhor Rui já ouviu falar do mercado de trabalho, né? Ele já ouviu falar que existe o mercado de trabalho, que existe o mercado de RH, mas necessariamente ele não sabe muito bem como funciona nenhum nem o outro. Então, a nossa função aqui é realmente ajudá-lo nesses questionamentos. E lembrando que o setor, né, o mercado de trabalho vem se deslocando de um setor industrial para o de serviços, a gente tem que sempre lembrar que a indústria continua com a produção lá em alta, né? Mas cada vez mais ela tem menos mão de obra, porque tanto as tecnologias como o aperfeiçoamento dos processos, né, a tecnologia tem feito que aumentar a produtividade. E dentro desse contexto, né, está o mercado de trabalho e também está o mercado de RH. Então, mas o que é o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos? Né, qual que é a relação existente entre eles? Você consegue perceber uma interação entre esses dois mercados, né, o de recursos humanos e o mercado de trabalho, e ainda a integração que acontece também, da interação deles com o programa de integração? Como é que nós vamos trabalhar para explicar para o senhor Rui como é que está esse mercado e como é que está a transformação do mercado de trabalho? Porque mercados de trabalhos com muita oferta geram situações nas quais as pessoas têm mais dificuldade de se alocar. Quando eu tenho, por exemplo, um cargo muito diferenciado, né, ou eu sou especializado numa área que tem pouco profissional, o mercado de trabalho me quer. Então, o comportamento do mercado de trabalho vai ser determinado, muito provavelmente, pela oferta e pela procura de vagas dentro dessa organização. Mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso no próximo slide. Bom, então o que é esse tal do mercado de trabalho, né? O mercado de trabalho é onde vão ocorrer as negociações, né, as transações, os relacionamentos, né? A gente pode chamar que o mercado de trabalho é um mecanismo de oferta e de procura, né? E é uma característica principal desse mercado. Todo mercado vai ser regularizado por isso aqui, ó.
O mercado que tem muita oferta, né? A procura diminui porque as pessoas vão se alocando mais rapidamente. Mas a gente está vivendo um momento agora de crise onde a oferta está escassa e a procura acaba aumentando. Então, aonde a oferta é maior, a procura é menor. E assim, inversamente, aonde a procura é maior, a oferta fica diminuída. E é nesse mercado que as vagas estão sendo oferecidas, e elas são oferecidas por várias e diferentes organizações. Então, para a gente entender um pouquinho mais do conceito, a gente vai perceber que existem vagas e as pessoas, em momentos de crise, vão evitar necessariamente deixar o seu emprego. Vamos pensar o seguinte, quando eu tenho muita oferta de emprego, as pessoas ficam mais tranquilas, elas ficam mais arriscadas, elas vão buscar novos mercados, né? Elas ficam mais ousadas, fica mais fácil trabalhar com isso. Se eu sou muito competente, sou bastante talentoso e dou diferença na minha organização, eu trabalho dentro da organização com melhores salários, né? Eu vou buscar melhor remuneração e tudo mais. Se o mercado não está tão aquecido assim como é o que a gente está vivendo agora, tudo fica diferente. Então, o que vai acontecer? As pessoas ficam mais receosas de largar um emprego para buscar outro, né? As empresas também entendem esse mercado e começam a pressionar mais os funcionários, começam a diminuir os funcionários que não são tão produtivos, né? Isso já deve ter acontecido dentro da empresa na qual você trabalha. Gente que não está dando tanto resultado assim, mas como tem muita gente no mercado, ela é substituída ou simplesmente ela é dispensada e outras pessoas acabam absorvendo aquele trabalho. E é um momento comum, e é uma relação muito comum entre o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. Então, o que regula o mercado de recursos humanos? O mercado de trabalho. Se o mercado de trabalho tem muitas ofertas, o mercado de recursos humanos fica mais tranquilo, as pessoas ficam mais tranquilas, né? Mas o contrário também é possível de acontecer. Se o mercado tem uma situação inversa, ele vai apresentar um cenário completamente distinto. Vamos dar sequência para os nossos estudos. Dá uma olhada aqui na relação entre oferta e procura. Então, olha lá, mercado de trabalho e oferta vai ser muitas vagas, né? As empresas vão competir para ter os melhores candidatos, elas vão investir mais em recrutamento, né? As exigências em relação aos candidatos sofrem uma redução. Eles vão enfatizar o recrutamento interno, o que é uma fonte de motivação grande dentro da organização. Ele vai ter um olhar orientado para as pessoas e o seu bem-estar e vai haver uma intensificação de investimentos em benefícios sociais. Então, para atrair os melhores candidatos, eu vou começar a oferecer plano de saúde, plano odontológico, ou fatores que vão atrair os melhores talentos para dentro da minha organização. Mas beleza, quando é o mercado de trabalho que está, né, em procura, nós vamos ver menos vagas sendo ofertadas pelas organizações, as empresas vão parar de competir pelos melhores candidatos, porque tem muita gente no mercado de trabalho. Acontece também, né, uma redução no investimento em recrutamento, né? A exigência para a contratação de um novo funcionário vai ser muito maior. Eu vou querer gente cada vez mais talentosa e mais capacitada, né? Existe também uma tendência à redução no investimento em treinamento. A ênfase aqui vai ser muito mais no recrutamento externo do que interno, né? E a orientação para o trabalho e para a eficiência dentro do mercado de trabalho. Então, gente, é possível verificar dentro desse modelo que o mercado de trabalho vai determinar necessariamente o comportamento das organizações. Se o mercado de trabalho está aquecido, as organizações têm um comportamento. Se ele não está tão aquecido assim, a organização tem um outro comportamento. Então, é interessante a gente entender que momento que a gente está vivendo, né? E de que modo um mercado de trabalho afeta o mercado de recursos humanos. E de que modo esses dois mercados vão afetar o comportamento que vai acontecer dentro da organização. Porque é assim que acontece. Dependendo do comportamento que está o mercado, a organização vai ter uma tendência para fazer recrutamento externo ou interno,
Vamos pensar, a gente está precisando, está abrindo uma nova empresa dentro de uma... Vamos lá, de repente, para uma região que tem poucos profissionais da área de alimentação. Então, aquelas pessoas dentro daquele cenário, todos que estão ali, muito provavelmente vão ter uma demanda de trabalho muito grande. E quando a empresa precisa de muita gente para alocar dentro de um período pequeno de tempo, ela começa a ser menos criteriosa na parte de talento, de competências e tudo mais. Fica mais fácil você se alocar. E quando eu tenho falta de profissionais, eu vou ter que, de repente, trazer de um outro estado, de uma outra região, o que acaba encarecendo esse processo. Então, dependendo do cenário que eu tenho, eu vou ter um mercado diferente. E ele vai ser regulado pelo comportamento das organizações dentro desse cenário. Vamos seguir. Então, olha lá. Como funciona, então, o mercado de trabalho? Como que esse mercado de trabalho vai experimentar a situação de oferta, que é abundância de candidatos, ou de procura, que são poucos candidatos. Então, o ambiente de oferta tem muito candidato, e quando o mercado está procurando, tem pouco candidato. Veja lá, no mercado em oferta, tem uma excessiva quantidade de candidatos. A competição entre os candidatos para conseguir emprego é muito maior, porque tem muita gente sobrando. Os salários geralmente são mais baixos. A dificuldade para conseguir um emprego é muito maior, gente, porque tem muita gente no mercado, e as empresas acabam se aproveitando dessa situação. E isso não é errado. É um cenário econômico e social que está levando a gente a isso. O medo de perder o emprego dentro da situação atual é muito maior. Nesse cenário, as pessoas buscam faltar menos, atrasar menos, porque qualquer falha pode gerar um desligamento dentro da organização. O candidato aceita qualquer oportunidade de emprego, porque, vamos imaginar lá, eu estou desempregado há 6 meses, preciso pagar minhas contas, eu preciso sustentar minha família e necessariamente tenho que dar conta disso e tem uma orientação para sobreviver dentro da organização. Quando o mercado de trabalho está procurando, tem pouca mão de obra, a competição, então, é diminuída, o salário aumenta, existe uma facilidade maior de conseguir emprego, é mais fácil as pessoas quererem trocar de emprego, existe uma tendência, mas isso não é uma regra, das pessoas relaxarem mais no ambiente de trabalho e terem mais pequenos atrasos ou mesmo faltas. O candidato começa a escolher entre as oportunidades de emprego e existe uma orientação para melhorar o desenvolvimento organizacional. Dentro desse cenário, é importante destacar que o processo de integração é fundamental. Então, dependendo do cenário que eu tenho, independente se ele está em oferta ou está em procura, a integração é necessária de qualquer maneira, porque ela objetiva levar o candidato que acabou de chegar, o recém-contratado, a conhecer a empresa, sua história, seus valores e as perspectivas da organização. Gente, nós estamos falando aqui da cultura dessa organização. É o primeiro contato com a organização, E é um momento em que a gente vai preparar para que o funcionário não se sinta deslocado nos primeiros dias, o que é muito comum. Então, deve ser estabelecido um canal de comunicação bem forte e bem focado para que o funcionário e a empresa sintam-se em conexão e ele saiba como vai ser o dia a dia dele. Esse programa de acolhimento faz com que as pessoas se sintam confortáveis no ambiente de trabalho. Nada mais difícil que você chegar no primeiro dia de trabalho, alguém te jogar num cantinho e falar assim, olha, aquela é sua mesa, aquele ali é seu armário, corre e ocupa ele que tem gente de olho. Então a gente tem que tomar cuidado como a gente coloca as pessoas dentro da empresa. Eu sei que o mercado de trabalho, a gente contrata para ontem. E a gente está sempre precisando porque a pessoa começa rápido e que se ela se integre de forma rápida. Mas lembra do vídeo de abertura? 66% das pessoas que são bem integradas têm uma tendência a ficar. E como a gente contrata gente talentosa e quer que elas fiquem durante muito tempo na empresa, é importante que a gente faça esse processo de uma maneira adequada. Tá bom? Vamos dar sequência. Olha lá. Então, a gente vai ver que
em mercados de trabalho, né, de alta concorrência, perder bons profissionais é comum. Por quê? Porque o mercado está aquecido. Mas manter as pessoas motivadas vai diminuir as chances das mesmas quererem mudar de emprego. Então, o que eu estou dizendo aqui é que um processo de integração bem feito, né, vai fazer com que as pessoas se sintam mais integradas naquele ambiente, se sintam fazendo parte daquele lugar e não tenham vontade de mudar de emprego, né? Então, a empresa deve procurar sempre manter os seus colaboradores motivados, né, por meio de um programa de integração que seja extremamente bem estruturado. E isso vai gerar um programa de integração cuja a intenção é manter as pessoas dentro da organização. Então, coloca ali, integrar igual a manter. Um bom processo de integração favorece a manutenção dos nossos colaboradores dentro da organização e gera a sensação de bem-estar, de pertencer àquele lugar. Isso necessariamente faz com que a pessoa se sinta integrada com essa organização. Vamos dar sequência aos nossos estudos. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Já entendemos um pouquinho do mercado de trabalho, do mercado de RH e a importância da integração das pessoas dentro desse cenário. Mas e aí? Como funciona um programa de integração? Vamos entender um pouquinho mais sobre ele? Olha lá. A gente precisa continuar auxiliando, né, o empório urbano. Agora a empresa já está mais estruturada e já entende um pouquinho mais sobre gestão de pessoas. É importante lembrar, né, que na situação da empresa não há uma grande rotatividade de pessoal, então as contratações não vão acontecer com muita frequência. Então, como é que funcionará o programa de integração desse modelo? A tua missão aqui vai ser auxiliar o senhor Rui, né, esboçando um programa de integração. Você deve descrever de forma clara, né, quais são os tópicos que você indicaria para fazer parte deste programa. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei o que é um programa de integração, né? Qual a importância deste programa para a empresa, né, mas também para o colaborador? Quais são, né, os pontos e o que deve conter em um programa de integração para que ele dê um bom resultado? Né? Então, ao iniciar um novo trabalho, a gente cria uma série de expectativas dentro das pessoas. Né? Sempre que a gente está começando um trabalho novo, a gente fica meio ansioso para saber como é que as coisas vão acontecer e tudo mais. Então, quando eu desenvolvo um programa de integração, a gente viu ali no vídeo de abertura que algumas empresas levam dias, meses e até anos para integrar uma pessoa. Porque conhecer todos os detalhes de uma cultura da organização realmente pode levar alguns anos. Mas vamos pensar o seguinte, dentro dos primeiros meses, ou um pouquinho menos de um mês, dependendo do tamanho da empresa, você já começa a se sentir fazendo parte daquele lugar. Então, nós como integrantes do RH, vamos ter que ajudar o senhor Rui a pegar esse pessoal que está dentro da empresa, que está entrando, e se integrar da melhor maneira possível. Né? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Olha lá, então como é que a gente faz esse processo de integração? Nós vamos estudar agora 3 modelos diferentes. Primeiro vai ter um processo de ambientação, que é um processo mais rápido, que pode levar, né, um dia ou mesmo algumas horas. Um processo de integração e socialização, que é algo mais demorado um pouco. Geralmente o processo de ambientação, normalmente ele é realizado pelo RH das pessoas. Então, sempre lembrando que esse processo
ele é um programa que tem um menor de duração, né? E os outros 2 vão demorar um pouquinho mais de tempo. Na ambientação, é um momento bastante valioso e ele vai servir para isso aqui, ó, para esclarecer dúvidas, dar informações variadas sobre quais benefícios ele tem, qual é o horário de trabalho, se é tolerado pequenos atrasos ou não, quais são os direitos dele, né? Mas também o que ele precisa fazer e saber quais são os seus deveres. Como é a estrutura da empresa, né? Aonde ele se reporta, a quem ele se reporta. E esse é o momento em que o colaborador vai se sentir familiarizado com a empresa. Então, são aqueles primeiros momentos onde você passeia, né, com o colaborador dentro da empresa. Se a empresa for pequena, rapidamente ele vai dar um oi para todo mundo e já vai saber mais ou menos quem é quem. Né? Muito provavelmente, se a cidade for pequena, você já encontra alguns conhecidos e vai se sentindo mais à vontade dentro desse cenário. Tenta lembrar o primeiro dia de aula, quando você entrou na sala de aula e não encontrou pessoas conhecidas. Né? Tem todo aquele processo de chegar e não conhecer as pessoas, escolher onde eu vou me sentar e de que maneira eu vou me integrando. Depois de algum tempo, eu já começo a conhecer melhor os meus amigos, já começo a formar minhas panelinhas, o meu gueto, e rapidamente eu estou integrado àquele pessoal. Eu já formo o meu grupinho e ali eu vou trabalhar os meus próximos 4 anos da faculdade, né, com esse pessoal. Na empresa não é diferente. Eu vou me integrando, mas ali o RH tem o papel de apresentar a empresa e as pessoas que trabalham naquele lugar, para que as pessoas que estão ali dentro se sintam melhores e se sintam bem recebidas. E assim se sintam familiarizadas com aquele ambiente. Vamos entender agora o outro processo, que é o processo de integração e de socialização. Então, como a gente já viu, é um processo um pouco mais longo, um processo um pouco mais extenso. No processo de integração, ele geralmente é um processo um pouco mais demorado, né? Porque as pessoas vão ter que começar a entender qual é a missão da empresa, né? Por que ela existe? Por que aquela empresa foi criada? Precisa entender também a visão da empresa e saber aonde ela quer chegar, né, dentro dos próximos anos. Algumas empresas trabalham com a visão de 2 anos, com 5 anos, de 10 e assim sucessivamente. E nesse momento é importante que o funcionário entenda qual é o papel dele para que a visão da empresa aconteça. Ela vai precisar entender quais são os valores daquela organização, né? Que tipo de comportamento é permitido dentro daquela empresa. Os valores são responsáveis para determinar o comportamento das pessoas dentro da organização. E todo esse processo pode ser dito rapidamente, mas ele só é internalizado ao longo do tempo. Então, entender esses processos e esses 3 pontos aqui, ó, às vezes podem levar meses ou até mesmo anos. Né? E é comum que no processo de integração, o RH vá acompanhando esse funcionário e o desenvolvimento do seu trabalho ao longo do tempo. Analisando esses 3 pontos, automaticamente eu estou mostrando para esse funcionário como é a cultura dessa organização. Né? Que costumes a organização pratica. Olha os valores aqui aparecendo de novo, ó, valores e princípios que vão nortear os negócios e o comportamento das pessoas. Nesse momento, o novo integrante deve conhecer quais são as normas, né, e o que pode ou não ser feito dentro daquela organização. Mas daí a gente pergunta, né? Dá uma olhada aqui. Como esse novo colaborador vai desenvolver o seu trabalho? Ele vai desenvolver o seu trabalho baseado nos valores que a organização pratica. Né? Terá maior ou menor autonomia. Também vai determinar aonde a organização quer chegar e o tipo de trabalho que é colocado ali dentro, como é que são os gestores. Né? Se as atividades iniciais serão desafiadoras ou convencionais, dependendo do cargo, né, e da hierarquia que ele ocupa, isso vai ser bastante importante dentro da organização. Então, um processo de integração e de socialização, qual é a função no processo de integração? É fazer com que as pessoas se sintam acolhidas e principalmente satisfeitas. A gente fala muito satisfação do cliente,
com um olhar externo. Né? A integração tem a mesma função da satisfação do cliente, só que para o cliente interno, que são os colaboradores. Visa fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas e, consequentemente, fidelizadas ao negócio. Né? Se o cliente externo satisfeito volta a comprar na empresa, o cliente interno satisfeito é fidelizado e entrega o seu potencial para dentro dessa organização. E não tem nada mais complicado para um trabalhador que ele tenha o primeiro impacto de não se me sentir bem recebido e reverter essa primeira situação, esse primeiro olhar, às vezes leva um tempo muito grande. Então, é importante que o RH invista um tempo para integralizar e fazer com que as pessoas se sintam bem dentro do ambiente de trabalho. Vamos continuar? Bom, vamos resolver então a situação problema 2. Então a gente viu que um programa de ambientação, de integração e de socialização é um conjunto de ações que vai levar a empresa a fazer com que o funcionário se sinta bem e principalmente se sinta dando resultado dentro da organização. Né? A gente tinha aqui proposta fazer esboçar para o senhor Rui um programa de integração para os novos colaboradores. Então, para a gente resolver essa situação, problema, cabe, dentro desse processo para elaborar, considerar alguns pontos que são importantes para dentro da organização e que vão ver, dependendo da organização e das necessidades da organização, um programa diferente. A Empório Urbano é uma empresa pequena que tem pouca rotatividade. Então, a gente vai fazer um programa de integração focada nesse modelo. Mas a gente também tem que pensar que a gente pode estar, de repente, ser consultor na área de RH e atender várias empresas diferentes. Então, eu tenho que ver que as necessidades da organização vão determinar um programa de integração. Mas vamos voltar à situação problema 2, no caso do senhor Rui. Então, devido às particularidades da empresa do senhor Rui, vamos determinar um programa de integração, né, que vai ter um olhar para temas organizacionais. E nós vamos falar para as pessoas, então, qual é a missão, a visão e quais são os valores dessa organização. Outro ponto que a gente vai trabalhar é a questão de quais são as políticas organizacionais. Né? Quais são os produtos ou serviços prestados ou vendidos por essa organização? Né? Porque não tem nada mais triste do que ser atendido por um vendedor que não conhece o produto que ele está vendendo ou não entende do serviço que ele está prestando. Qual é a cultura dessa organização que vai estabelecer as normas, os procedimentos, né? Como essa instalação física funciona, a quem esse funcionário deve se reportar e tudo mais. Outra coisa importante, gente, quais são as normas e as regras estabelecidas em relação à segurança no trabalho? Se ele vai ter os EPIs, nesse momento ele vai conhecer quais são os EPIs que ele vai receber, qual é a política de qualidade da empresa, se a empresa tem tolerância zero, né, na questão de qualidade de produtos, como é o cargo dele, né, quais são as atribuições, a descrição do cargo dele, quais são as atividades diárias que ele vai desenvolver, o que se espera dele enquanto ele está desenvolvendo o seu cargo, e quais são as metas e resultados a encontrar. Nesse momento, a gente pode fazer outras coisas também e desenvolver um programa desenvolvendo a questão de benefícios, de relacionamento ou próprio dos direitos e deveres do trabalhador dentro do cargo. Então, que benefício ele vai receber? Se ele tem direito a vale transporte, se ele tem plano de saúde, se ele tem plano odontológico. Vamos pensar, de repente, se a empresa tem uma creche e quem tem acesso à creche, se são pais ou mães com crianças de determinada faixa etária. É um momento no qual você vai colocando todas as informações da empresa. Então, pode ser passar desde dados organizacionais, como dados relacionais, por exemplo, como são os relacionamentos entre as pessoas, para que ele não aprenda no dia a dia quais são as práticas daquela organização, para que ele não aprenda naquele modelo onde ele vai se indispondo com as pessoas para conhecer e para aprender. Um processo de integração, então, vai funcionar
com as etapas onde vai esclarecer para esse funcionário tudo o que acontece dentro desta organização, para que ele se sinta familiarizado com aquela empresa e já comece a trabalhar para dar o resultado que a empresa espera e para que faça o que ele foi contratado a fazer. É o momento em que ele entende tudo sobre o cargo e tudo sobre o papel que ele vai fazer e como ele vai atuar dentro da organização. Bom, a gente fecha a parte 2 do nosso trabalho e vamos iniciar a 3. Então vamos ver o próximo vídeo. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! A gente já viu que tem um passo a passo para a integração dos funcionários dentro da organização. A gente tem que ter, né, uma sequência de coisas para apresentar e para tirar dúvidas e esclarecer. Vamos entender então um pouquinho mais sobre esse passo a passo e entender essas etapas de um programa de integração. Olha lá. Né, a empresa sempre vai precisar indicar para os seus colaboradores, então, quais são os comportamentos, quais são as ações e quais são as condutas que são esperadas dela dentro da organização. Então, a empresa precisa atualizar a sua equipe sobre quais são as políticas dessa instituição, né? Porque é importante que cada funcionário novo conheça muito bem a história daquele lugar. Então, vamos pensar na Empório Urbano, nos colaboradores atuais e também nos que o senhor Rui pretende contratar agora num futuro próximo. Né? E nesse sentido, o senhor Rui vai pedir para que você faça ou prepare, né, um manual de integração que vai ser entregue aos colaboradores. Então, a gente precisa entender quais são as técnicas e etapas de um programa de integração. Então, como que, para fazer esse manual que vai ser entregue para os nossos colaboradores, o que precisa ter? Né? E as perguntas que vão surgir mas o que deve compor nesse manual? Né? O que é esse material e como ele deve ser desenvolvido? Né? Para um programa de integração adequado, que técnicas que eu vou utilizar para isso acontecer? Né? O que o colaborador realmente precisa saber para fazer com que a empresa realmente dê resultados? Então, gente, o que é importante dizer? Que a forma como os novos colaboradores são recebidos vai determinar em grande parte o sucesso daquela organização. Então, o modo como eu recebo as pessoas vai influenciar diretamente nos resultados organizacionais. Então, se eu vou montar um manual para o senhor Rui entender quais são as etapas de um processo de integração, você precisa conhecer agora o que é o passo a passo e que etapas são mais importantes desse cenário. Vamos conhecê-las então. Bom, eu já disse para você que cada programa de integração vai depender de uma organização e do cenário que ela atua. O porte da organização também é importante para determinar esse programa, assim como a cultura daquela empresa. Quanto mais a empresa tem uma cultura de integração, mais as pessoas vão se sentir fazendo parte para ela. Então, quais são as etapas, né, de um programa de integração? Então, elas vão variar e vai ter todo esse cenário que a gente vai ver. Mas é importante que você entenda, e eu vou destacar bem forte isso, é que o colaborador deve começar com as informações mais elementares. Né? Quais são elas? O que eu preciso trazer para que o trabalhador entenda o cargo dele? E assim eu vou avançando
para questões mais complexas ou mais específicas, né? E aí eu vou fazendo detalhamento da forma como ele vai trabalhar. Eu começo simples, falando do cargo, e vou avançando até chegar no modelo um pouquinho mais complexo. Uma sugestão interessante é que a empresa realmente tenha um código de conduta ou um manual de integração. E isso é importante para que você entenda todo esse processo. E para que a gente faça isso, existe um passo a passo, né, que pode ser analisado, que eu vou apresentar para vocês agora. Dá uma olhada ali, né? Tem alguns passos que precisam ser respeitados para fazer um manual de um programa. Primeiro passo é conhecer a empresa. Então, a organização, quando ela está estabelecendo como vai ser feita a integração, ela vai mostrar como a empresa, apresentando toda a história da empresa, como ela foi fundada, né? Algumas empresas têm por hábito pegar os gestores, os fundadores da empresa, alguns que já não estão mais vivos, mas tem lá a foto dele como aquele cara empreendedor que fez a diferença dentro da organização. E geralmente tem quadros deste fundador, às vezes espalhados pela organização, às vezes até na porta de entrada. Isso vai dando todo um aspecto da cultura daquele lugar, né? E falando um pouquinho da história daquele lugar. É interessante também dizer para as pessoas, né, quais foram os primeiros negócios daquela empresa, quais foram os produtos que eles foram criando, né, e o que mudou da fase da fundação até o momento. Isso tudo, né, vai mostrando a razão da empresa, né, a missão dela e por que ela foi criada. E esse é o momento, então, depois do funcionário novo conhecer um pouquinho mais da empresa, de apresentar a missão dela, né? Então, eu vou falar para que ela existe, aonde ela quer chegar, né? Quais são os valores praticados dentro daquela organização. Quer dizer, é o conjunto de ações que vão criar estratégias da qual as pessoas são responsáveis para ajudar a empresa a atingir os objetivos que ela traçou dentro dos períodos de tempo. Né? Outro ponto que a gente vai trabalhar é a questão dos direitos e deveres. Então, o manual tem que ter isso descrito. Então, quais são esses direitos e deveres? Então, a empresa pode falar, a empresa oferece uniformes, né? Oferece benefícios. Esses benefícios são refeições, assistência médica, né? Assistência odontológica, convênios com determinadas empresas. Então, de repente tem um convênio com um restaurante, com pet shop ou alguma coisa assim, funcionários daquela empresa têm descontos dentro desses restaurantes, né? Mas também não são só os direitos que devem ser contidos no manual. Também a gente tem que colocar quais são os deveres do trabalhador, ou seja, qual é a jornada de trabalho deles, qual é o horário para serem cumpridos, né? Que hora que ele deve entregar o seu trabalho e a importância de se cumprir os prazos, respeito ao uso das proteções individuais e a segurança do trabalho, quais são as regras e políticas da organização, né? É importante também, de repente, abrir um tópico sobre o departamento pessoal, sobre o RH, né? Explicando necessariamente como funciona o RH e como eles vão trabalhar ou quem procurar no momento de uma dificuldade. Outro ponto importante são as regras sobre a comunicação dentro da empresa. Como funciona, né, o sistema de informação e de comunicação? E aqui a gente pode explicar como é o uso da intranet, da internet, se é permitido usar redes sociais no momento de trabalho ou não, se é permitido usar a internet para uso pessoal, né, como usar e-mails, se eu posso usar e-mails de trabalho como ferramenta pessoal e receber e-mails, ou mesmo passar o meu e-mail de trabalho para amigos, né? Já teve casos de pessoas que tiveram problemas, porque começaram a receber videozinhos, né, complicados dentro do e-mail corporativo, ou pessoas que não entendem que aquele e-mail é um e-mail da empresa e acabam passando correntes e coisas nesse sentido dentro da organização. No processo de comunicação, a gente pode discutir coisas mais contemporâneas, como a questão do WhatsApp, se ele é permitido ou não, se tem grupos ou não, se vai fazer parte de um grupo ou não.
e assim sucessivamente. Se eu posso usar o celular no ambiente de trabalho, se eu devo deixar ele no vibra, se eu devo deixar ele no mudo, né? Então é um momento também de colocar as regras sobre a comunicação e como ela acontece dentro da organização. Outro ponto importante de acontecer dentro do manual são como vão acontecer os processos produtivos e os serviços, né? Nesse tópico, a gente vai abordar sobre os produtos produzidos pela empresa, quais serviços a empresa vai prestar, né? Que padrão de qualidade deve ser adotado pela organização para a entrega do produto ou na prestação de serviço e assim sucessivamente, né? A gente pode também trabalhar com a relação da empresa com o meio ambiente, de repente empresas que acabam trabalhando e tendo alguma relação direta com, por exemplo, empresas de bateria, né, que são famosas por poluir o meio ambiente. Então, deixar claro nesse manual de integração quais são as políticas de sustentabilidade dessa empresa, como ela trabalha com os programas de qualidade de vida e de responsabilidade social, né? Se ele tem programas de voluntariado e se as pessoas que estão ali podem fazer parte ou não, né? E o que a gente pode fazer no final do processo, né, ou em algum momento específico desse manual, é apresentar aos novos colaboradores quais são os setores das empresas, né, sempre trabalhando com ênfase nas pessoas que farão parte do seu processo de trabalho. Então eu posso colocar ali quem são as pessoas, aonde elas estão e como elas vão trabalhar. Então, um manual do processo de integração tem uma série de etapas. E é muito interessante que você desenvolva esse manual e coloque ali para aquela equipe tudo o que é necessário conhecer. Algumas empresas já deixam esse manual pré-estabelecido e vão atualizando ele de acordo com algumas mudanças estruturais. O RH é responsável por fazer isso acontecer. A gestão de pessoas entrega esse manual para cada colaborador, pode ser de forma física ou não, né? Você pode mandar isso no e-mail colaborativo, né? No e-mail da empresa e aquela pessoa vai ter sempre esse contato. E uma coisa que é interessante é que a pessoa tenha contato com isso tudo, seja conversado e explicado isso tudo para ele, e no momento de que ele tem alguma dúvida, ele tem aonde recorrer, né? Então, automaticamente, isso evita que o funcionário fale assim, eu não sabia disso, ou ninguém me disse que aquilo é ou não de responsabilidade minha, né? Eu não sabia que eu tinha esse dever, eu não sabia que eu tinha esse direito, nossa, eu tenho direito então a usar a creche e ninguém me avisou. Então, além da RH fazer toda essa abordagem, a gente também tem um documento escrito que vai facilitar com que aquele novo colaborador saiba de tudo que ele pode ou não fazer dentro da empresa. Vamos continuar? Então, olha lá. Então, o que tem que conter num programa de integração? Né? Se a gente tinha que fazer um manual contando um programa de integração para o senhor Rui, a gente precisa entender o que é a empresa do senhor Rui. Ela é uma empresa pequena, né, que tem pouca contratação, porque o turnover é baixo, mas ela está se reestruturando e quer buscar novos colaboradores. Então, a gente precisa entender que um programa de integração deve necessariamente contemplar tudo o que o colaborador precisa saber sobre a empresa e o seu trabalho, conforme eu apresentei no último slide, né? E é preciso também entender que ela vai sempre variar de acordo com as políticas de recursos humanos de cada organização. Mas para orientar a empresa nessa situação, você pode montar um manual contendo algumas etapas, como uma mensagem de boas-vindas, né? A história da organização, né? Qual é o negócio da organização, que missão, visão e valores a empresa Empório Urbano pratica, quais são os direitos e os deveres daquele cidadão. Deve conter nesse manual dados referentes à jornada de trabalho, aos registros e controles, como é a política de segurança e de prevenção de acidentes, né? Quais são os locais que ele pode se movimentar e que modelo que é isso, como vão ser os programas de treinamento e também quais são os benefícios que essa empresa pratica.
Então, esse manual tem que conter um pouquinho de tudo dentro da organização. E é muito interessante que esses manuais, às vezes, viram algumas bíblias, assim, meio grandes. Mas isso não desobriga as pessoas de conhecer as informações que estão ali dentro. E para que o programa de integração dê o grande resultado, conforme eu disse lá no comecinho da nossa aula, eu preciso que todas essas etapas sejam cumpridas e necessariamente sejam praticadas. Porque lembrem-se, é um processo de integração bem feito que vai fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas. Cliente satisfeito internamente é cliente fiel e que entrega sempre o seu melhor potencial para a empresa. Então a gente já entendeu como é que é a etapa de um programa e como se elabora um manual. Vamos entender um pouquinho mais agora, para finalizar a nossa aula, do processo de integração. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs, que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho, terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte! Bom, a gente já entendeu o que é mercado de trabalho, o que é mercado de RH, né, como eles se regularizam, como é o comportamento da empresa dentro desse cenário. Já vimos a importância de integrar as pessoas para que elas se sintam bem, para que elas se sintam satisfeitas e deem os resultados que a organização fez. Já entendemos que um programa de integração tem algumas etapas e algumas regras a serem cumpridas. Agora está na hora, né, de a gente ajudar o senhor Rui a entender como é que a gente vai aplicar esse programa dentro da empresa. A gente já teve toda a teoria, agora está na hora de ir para a prática. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse programa? Olha lá. Então, né, o senhor Rui nos solicitou que a gente preparasse todo um programa de material. Agora, ele já entende um pouco mais sobre gestão de pessoa. Nós vamos fazer com que ele entenda a importância de estabelecer um programa de integração e de como ele vai ser aplicado dentro das especificidades do negócio do senhor Rui. Então, como que é esse programa de integração? Como ele vai ser aplicado dentro da empresa dele, né? E aí a gente vai discutir a aplicação do programa de integração nos diversos segmentos. Mas para isso a gente precisa entender, e muito provavelmente você já está selecionando, como é que você pode esclarecer sobre um programa de integração nesses diversos segmentos? Né? Um programa de integração padrão pode ser utilizado em diversos segmentos diferentes? Será que dá certo? Né? Essa seria realmente uma estratégia viável, usar sempre o mesmo programa? É importante a gente refletir sobre esses pontos que vai levar você a entender das infinitas possibilidades sobre esse tema. Então, a ideia aqui é entender que, às vezes, alguns programas que são utilizados por algumas empresas podem ser copiadas e implantadas em outros modelos. Mas a gente tem que sempre analisar a cultura daquela empresa e entender como ela funciona. Nesse cenário, eu posso até usar um programa padrão, mas eu tenho que sempre adaptar às necessidades da minha organização. Vamos dar sequência para os nossos estudos, onde a gente vai entender um pouquinho mais alguns modelos padrões que podem ser absorvidos e copiados para a nossa empresa. Então, olha lá. Eu estou apresentando para vocês aqui 3 cenários diferentes. Um cenário da área da construção civil, um da área de saúde e um da tecnologia de informações e o modo como a gente pode utilizar isso dentro das organizações. Então, na área da construção civil, a gente tem um forte destaque para a questão da segurança. Gente, é regra no setor da construção. Né? Então, tem uma norma, né, que estabelece todos os critérios para serem seguidos dentro desse programa, que é a NR18. Então, ela tem por objetivo a implementação de medidas que vão controlar os sistemas que são de prevenção e segurança dentro de qualquer processo de trabalho. Isso é fundamental
para quem trabalha na área da construção civil, que use no processo de integração, e é muito importante que tenha lá toda a norma NR18 estabelecida para que as pessoas entendam o processo de segurança. Então, é um modelo padrão para a área de construção civil, mas que pode ser adotado também, com questão de segurança, para empresas da área química, por exemplo, né? Que vai ter uma NR própria, mas que pode estar ali usando o padrão das NRs para colocar dentro da organização. Na construção civil, o que se espera dentro da NR18? Né? O principal objetivo, quando foi criada essa norma regulatória, foi garantir, né, a saúde e a integridade dos trabalhadores. Ela sempre vai buscar definir a responsabilidade das pessoas que administram as pessoas ali dentro e o que o RH tem que fazer. Né? Essa norma faz uma previsão de quais são os riscos, né, que derivam do processo da execução das obras e aonde eles são maiores ou menores. Ela também vai determinar, né, a proteção e a prevenção que evitam ações e situações de risco dentro da empresa. E sempre que a gente usa essas técnicas e aplicam essas técnicas dentro de uma organização, há uma tendência de reduzir ao máximo o risco de acidente ou mesmo de doenças ocupacionais dentro da organização. Então, eu tenho um padrão de norma para a área da construção civil. Eu posso usar em outras empresas de construção civil? Posso e devo. Eu posso adaptar para outras organizações? Também posso e também devo. Bom, a área de saúde é um pouco diferente da área da construção civil, né? E a gente começa a entender um pouquinho das situações. Na área da saúde, né, todo o foco e o olhar para a área de integração vem com um olhar um pouquinho diferente. Ó. A gente vai olhar todo o serviço de controle e infecção hospitalar, né, o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. E são questões que devem contar automaticamente dentro do manual de programa de integração de quem trabalha na área de saúde. Outro ponto, né? A área de saúde, como é uma área muito pesada, envolve geralmente muita questão do equilíbrio emocional, é interessante colocar dentro de alguns aspectos como o turnover do período de experiência, né? Que a gente coloca qual é esse período de 90 dias, quais são as principais causas de desligamento da área, né? Qual é o total de horas que são investidos em treinamento, que a área de saúde demanda uma série de treinamentos diferenciados, né? Qual é a média de aproveitamento teórico e prático do treinamento adfuncional da equipe de enfermagem, né? Como é que a gente vai avaliar esses programas de treinamento? Se vão ser a cada 45 dias, dentro do período de experiência, se vai ser só no final do período de experiência, dentro da prática de 90 dias, como vai ser a avaliação desse período admissional, né? A gente pode fazer um programa todo de satisfação quanto ao programa oferecido, né? Sobre as pessoas que conduziram esse programa. Então, dá para fazer todo um programa de integração falando sobre o período de integração desse trabalhador dentro do processo. Então, esse período de integração, que são de 90 dias, que é o que a gente chama de período de experiência, né, ele pode estar todo bem detalhado dentro do programa, do manual de programa de integração. E eu posso usar esse mesmo modelo tanto para fazer o manual da construção civil, como de uma empresa de tecnologia de informação. Né? Então, eu estou trazendo modelos diferentes aqui para que você entenda que é possível a gente aprender com outras organizações. Né? Às vezes a gente fica com o olhar muito focado só no nosso modelo de negócio, na nossa área de atuação, e esquece que outras áreas organizacionais também podem ensinar ou emprestar coisas para a gente. E se a gente for para a parte da tecnologia da informação, a gente vai ver informações sobre a empresa, sua política de qualidade e certificações, ramo de atividade ou outros pontos. Na integração dos novos colaboradores, a gente pode também colocar ali no manual de procedimentos de integração do colaborador as seguintes informações. Né? Todas as informações, então, sobre a empresa, como fundadores, ano de fundação,
quais são os principais serviços prestados. Posso colocar ali também, gente, quais são os nossos principais clientes. De repente eu tenho lá, né, a Google como meu cliente, e isso pode ser um agente motivador e as pessoas se sentirem mais identificadas com o serviço, né? Ou também posso falar que a gente tem lá tantos mil clientes e a pessoa fala, nossa, olha a importância dessa empresa e como eu tenho que fazer meu trabalho certo para que esses clientes recebam um produto com qualidade. Posso colocar ali quais são os quadros dos colaboradores, aonde eles ficam dentro do próprio departamento. Posso fazer um organograma, né? Já vi em algumas empresas que no organograma a gente tem, ao invés do cargo, foto das pessoas, né? Então, quem são as pessoas que estão dentro daquele cargo? Então, às vezes eu preciso procurar alguém, eu não lembro o nome da pessoa porque eu sou novo, mas eu sei quem é. Eu vou lá, olho dentro do organograma quem é a pessoa, aonde ela está alocada e fica mais fácil de eu encontrar. Então, às vezes, para não ficar incomodando as outras pessoas, se eu tiver isso dentro do manual, vai me ajudar bastante, né? Posso colocar ali também quais foram os programas de qualidade que já foram implantados dentro da empresa, quais certificações eu já tenho lá, né, obtidas, quais são os benefícios sociais de cada empresa. Posso falar sobre salários, posso falar sobre o que é permitido ou não dentro da organização, posso explicar como as coisas funcionam lá dentro e posso pegar cada pedacinho de cada modelo ali, ó, o que funciona bem dentro da construção civil e que funciona também na minha empresa. Opa, isso é interessante, crio dentro do meu manual. E vou aumentando esse manual para ele ficar o mais completo possível. Isso é importante porque as pessoas vão conhecendo tudo sobre a organização. Então, olha lá, a gente foi aprendendo ao longo das aulas que o que é a gestão de pessoas, o processo de recrutar e trazer as pessoas, agregar as pessoas para dentro da organização. E agora a gente está falando do processo de fazer com que as pessoas se sintam parte dessa organização. Todos esses processos necessariamente vão determinar uma ação, resultado organizacional. E quando a gente contrata alguém, a gente necessariamente quer que ela apresente o seu melhor resultado. A aula de hoje é fundamental para a gente entender a importância da integração na obtenção dos resultados que a organização busca. Vamos para a resolução da situação-problema desse modelo. Bom, já entendi que existem modelos, apresentei para vocês modelos de 3 empresas diferentes, de 3 setores diferentes, e aí agora a gente vai para a questão da importância da transmissão da cultura organizacional no momento da integração. Então, de novo, gente, olha, por que aquela empresa existe? Né? Aonde ela quer chegar? Qual a importância desse trabalhador que está entrando dentro dessa organização para que os objetivos organizacionais aconteçam? Né? Então, eu entro dentro da empresa sabendo o que ela é, aonde ela quer chegar e o meu papel dentro desse processo para dar o resultado organizacional. Né? Então, todo esse programa que vai trabalhar com a cultura dessa organização, né, vai familiarizar o colaborador com a linguagem que é usual dentro daquela organização. Ele vai entender quais são os costumes daquela organização, né? Ele vai entender qual é o código de conduta, o que pode ou não fazer, o que é permitido ou não, qual é a estrutura daquela organização, como as pessoas estão alocadas e aonde elas estão alocadas, o que essa empresa produz, que tipo de serviço ela vende, né? Então, são todos pontos que vão sendo trabalhados dentro desse processo. E assim, né, os programas de integração, eles vão sendo elaborados de acordo com os objetivos daquela organização, de acordo com a cultura daquela empresa, né, e de acordo com as especificidades de cada segmento e de cada negócio. Porque eu preciso ter esse olhar para fazer. E isso vai determinar, né, o tipo de programa de integração que eu vou trabalhar. Porque esse tipo de programa vai necessariamente estimular o novo profissional a se comportar como um integrante que realmente veste a camisa dessa organização. E é isso que a gente necessariamente busca dentro deste cenário, né? E é importante, então, entender que os programas de integração devem ser elaborados de acordo com a cultura, os valores e os objetivos de cada organização, porque é isso que determina o seu negócio e o seu negócio é que determina todo o modelo organizacional. Bom,
é um processo bastante interessante e que vai determinar os resultados da organização. Então, nesse modelo, quanto mais eu olho para a cultura e eu entendo a cultura daquela empresa, mais eu sei o modo como eu vou me comportar dentro dessa organização. Então, sempre é importante destacar qual é a importância daquela organização e de que modo os valores dela são praticados dentro desse cenário. Então, quanto mais eu conheço cada detalhe dessa organização, mais eu me adapto e sei como eu devo me comportar lá dentro. E sabendo aonde essa empresa quer chegar, eu entendo qual é o meu papel dentro desse processo. Olha como é importante o processo da integração. Se eu sou simplesmente jogado dentro daquela organização e falo assim, olha, eu te contratei e preciso que você comece a trabalhar. Quando? Hoje? Que hora? Agora? Bora lá? O que vai acontecer? Eu vou ter que aprender isso ao longo do tempo. Eu vou me sentir não bem recebido, isso não vai me dar uma boa satisfação e necessariamente eu não vou me dedicar e entregar o meu melhor potencial para aquela organização. A gente fecha a quarta situação problema e agora nós vamos trazer um modelo diferente e algumas coisas novas dentro do processo de integração. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Bom, agora eu vou apresentar para vocês um texto que fala de como fazer os funcionários amarem a sua empresa. Então, como fazer com que as pessoas se sintam fazendo parte da empresa e tenham vontade de realmente se dedicar àquela organização. É sempre importante destacar que eu escolho o tanto de mim que eu vou me dedicar ao meu trabalho, dependendo do modo como eu sou tratado, como eu sou respeitado. E o programa de integração faz eu me sentir parte daquele lugar, faz eu me sentir dentro daquela empresa. E aí eu vou começar a gostar mais daquela organização. Vamos conhecer alguns pontos que esse texto vai apresentar para vocês. Olha, eu vou trazer para vocês 15 aspectos, mas na verdade a gente tinha lá no texto, e se vocês acessarem a exame.com e digitarem lá, ideias para a sua empresa ficar mais produtiva e mais agradável, vocês vão encontrar 35 aspectos. Então, primeiro ponto, acerte na contratação. Olha aqui a gente falando de recrutamento e seleção. É um erro bastante comum considerar somente as competências técnicas e o currículo do candidato na hora da contratação. É importante também trabalhar a questão da habilidade em grupo, o bom astral, são coisas essenciais, principalmente se esse gestor ou se esse novo colaborador precisa trabalhar com a questão da liderança. É importante dentro desse novo modelo estimular os pontos fortes. É muito comum, dentro das organizações, e muitos colaboradores, gestores já estão entendendo e descobrindo que o desenvolver os pontos fortes, ao invés de tentar consertar de todo jeito a deficiência do funcionário, permite que as pessoas se aprimorem mais rapidamente. O que eu estou dizendo aqui para vocês é que é muito mais fácil eu ser excelente no que eu sou bom do que eu ser mediano no que eu sou muito ruim. E algumas organizações já perceberam que é melhor estimular os pontos fortes do que bater apenas nos pontos fracos dentro da organização. Outro ponto que desestimula um pouquinho a participação são reuniões longas demais, Se durante as reuniões a maioria das pessoas olha para o relógio, ou começa a rabiscar o papel, ou começa a olhar muito para o WhatsApp, é sinal que a conversa já não está sendo produtiva. Então, reuniões longas e desorganizadas costumam produzir esse efeito. Quer que o pessoal goste da empresa? Vamos lá e vamos fazer
reuniões pontuais, com horário para começar, para terminar e com uma pauta pré-estabelecida. Se algum ponto vier fora da pauta, a gente marca uma nova reunião, mas não divaga sobre aquele assunto. Planeje aumento de salário. Gente, é certo que é preciso manter o valor de salários alinhado com o mercado, né? Mas a gente tem que saber que perder um bom funcionário não é uma coisa legal, né? Também sei que dar aumento numa época de crise não é fácil, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não pagar ou dar aumento para o funcionário somente quando ele recebe uma proposta do mercado de trabalho, né? Para o funcionário não pensar assim, poxa, eu só recebo ou sou valorizado quando outra empresa me valoriza primeiro. Então tomem cuidado com esse modelo. Evite os boatos, né, dentro da organização. Conforme uma empresa vai crescendo, é natural que também vai crescer o aumento do volume de informações que vão ser transmitidas para os funcionários. E com ela, gente, não tem como, né? A fofoca se estabelece. Então, é importante comunicar tudo o que está acontecendo na empresa. Você pode fazer isso por meio de revista ou jornalzinho interno, por meio de boletim, por meio da intranet ou mesmo em murais dentro da organização. Evite de toda maneira, né, a rádio peão para que as pessoas se sintam mais confortáveis dentro da empresa. Olha que ponto interessante, brinque em serviços, né? Algumas empresas já adotaram algumas técnicas como jogos interativos, ou uma área de convivência, né? Há uma sala de descompressão, onde as pessoas têm um espaço para tomar um café, né? Para ficar ali uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos, conversando, dialogando. Gente, é aquela história do ócio produtivo. Descansar 1 ou 2 minutinhos para retomar o ambiente de trabalho. Algumas empresas têm dentro desses espaços lugares para jogos e tudo mais. Deixe muito claro para todos, sempre, cargos e as funções que cada um ocupa dentro das organizações, né? Denomina certinho cada cargo, o que elas devem fazer, de que modo eles devem fazer, né? O que cada um deve fazer dentro da organização. Principalmente quando a gente tem trabalhos novos ou negócios que estão surgindo. E é comum que as pessoas, às vezes, não entendam direito a função dela. E, gente, principalmente quando a gente acumula uma nova função ou está absorvendo a função de uma outra pessoa que foi demitida, é importante a gente saber certinho o que cada um tem e deve fazer. Um esquema legal para fazer as pessoas se sentirem motivadas e comprometidas é distribuir parte dos lucros da empresa, que a gente chama de 14º salário, que a gente chama de participação nos lucros e resultados. E são resultados interessantes que vão determinar que as pessoas se sintam mais motivadas. Outro ponto que pode ajudar nesse processo é oferecer sociedade, né? O direito dos funcionários importantes à participação societária tem sido uma prática muito utilizada por empresas empreendedoras, principalmente empresas que atuam em setores onde a mão de obra é escassa, tem pouca gente, como as de tecnologia e como a da construção civil. Em geral, os que fazem parte disso e recebem propostas para a sociedade são os funcionários considerados indispensáveis para aquela organização. Pense no futuro da sua equipe, né? Então, faça programas de segurança, né? Algumas empresas têm programas de segurança e proteção à velhice, né? E isso geralmente pesa bastante na satisfação da equipe e dos seus colaboradores. As empresas de quase todo porte têm acesso a planos de pensão. Em alguns casos, né, a mensalidade custa pouco, custa em torno de R$50 por pessoa. Então, a gente pode pensar em maneira de como as pessoas vão estar resguardadas no futuro. Gente, se a minha empresa tem um plano que pensa na minha velhice, na minha aposentadoria, automaticamente isso me gera satisfação e vontade de ficar lá. Outra coisa, né, faça o pessoal se cuidar. Né? Gente doente, funcionário reclamando de indisposição, é sinal que tem alguma coisa errada na organização. Isso pode gerar um clima organizacional ruim. Então, isso é um termômetro para a gente entender pessoas se machucando muito, tendo LER, tendo DORT, então a gente tem que tomar cuidado. A questão também do plano de saúde ajuda dentro dos convênios, dos benefícios, e isso é um agente motivador dentro das organizações. E não tem mais desculpa, né, para as empresas não oferecerem planos de saúde aos funcionários.
Existem várias operadoras que já vendem pacotes na medida para as pequenas e médias empresas, né? E aí você pode chegar num acordo onde o funcionário paga parte do plano. Então, de repente, a empresa paga metade, o funcionário paga metade do plano, e isso acaba estimulando muito as pessoas a se manterem dentro das organizações. Dê uma ajuda para pagar a creche dentro das organizações, né? E as empresas que têm muitos funcionários com filhos pequenos, tem uma lei que determina que empresas com mais de 30 empregados são obrigadas a pagar creche, né? Mas existem várias pessoas com menos funcionários que já estão pagando benefício porque entendem que as mães ficam mais tranquilas para trabalhar e faltam menos no ambiente de trabalho. Então, é uma técnica que às vezes não custa caro e que dá bastante resultado para a organização. Treine quem precisa, e isso vai dar um resultado para a organização, porque cada vez mais pessoas treinadas dão um resultado para a organização. E, por fim, dê asas às ideias criativas. Valorize pessoas criativas e que dão o resultado para a organização. Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Nos vemos num próximo encontro. Olá, nós estamos chegando ao final da terceira unidade de gestão de pessoas. Ao longo dessa unidade, nós refletimos sobre o mercado de recursos humanos e vimos como ele se relaciona com o mercado de trabalho. Entendemos a importância dos processos de recrutamento, integração, ambientação e socialização. E também conhecemos os programas desenvolvidos por empresas de diferentes segmentos. Para aprofundar os nossos conhecimentos, na SR dessa unidade, ajudamos Rui, o diretor da empresa Empório Urbano, a entender a importância da gestão de pessoas, especialmente para que a empresa pudesse crescer e se manter competitiva no mercado. Você se lembra de cada uma das situações problema? Na SP1, relatamos a Rui o que é e como funciona o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. E vimos como as ferramentas de gestão de pessoas podem impactar o novo colaborador. Na SP2, o desafio foi esboçar um programa de integração para a empresa, levando em conta os novos colaboradores e os colaboradores antigos também. Nosso programa de integração poderia incluir a história da empresa quando ela foi fundada e como ela vem se desenvolvendo até o presente momento, sua missão, visão e valores. Poderia incluir também informações sobre produtos e serviços e abordar os direitos e deveres do colaborador. Na SP3, o desafio foi criar um manual de integração que, nesse caso, poderia incluir uma mensagem de boas-vindas, informações sobre a jornada de trabalho e benefícios oferecidos, e sobre segurança e prevenção de acidentes, por exemplo. Por fim, na SP4, ajudamos Rui a entender como os programas de integração podem ser aplicados em diversos segmentos de negócio. Para isso, poderíamos pesquisar cases de algumas empresas de segmentos diferenciados e apresentar ao empresário, pontuando as diferenças entre os programas. Para concluir, podemos dizer que um dos objetivos do programa de integração é estimular o novo profissional a vestir a camisa da empresa. É importante entender que os programas de integração sempre são elaborados de acordo com os objetivos, cultura e especificidade de cada organização e seu negócio. Eles familiarizam o colaborador com a estrutura da empresa e com os costumes e a linguagem adotados por ela, além de apresentarem os produtos, serviços, missão, visão e valores conforme estudamos nessa unidade. Muito bem! Agora, para aprofundar os seus estudos nesse tema, eu tenho um desafio especial para você. Imagine que José é um gerente de RH em uma empresa de mais de 300 funcionários e que tem contratado com regularidade. A sugestão do jovem gestor é que a empresa comece a investir em perfis de profissionais diferenciados e sugere que se contrate para determinadas vagas pessoas com mais de 50 anos. Ele quer argumentar que pode ser uma vantagem, mas precisa de dados para convencer a diretoria. Você é capaz de ajudá-lo? Pense sobre essa questão. Pesquise alguns dados sobre o contexto atual do mercado de trabalho e discuta a resposta com seus colegas. Isso vai ajudar ainda mais a ampliar os seus conhecimentos sobre o tema. E se tiver alguma dúvida, não deixe de consultar o seu livro didático e o material complementar que você encontra no seu ambiente virtual. É importante responder também aos questionários das pré- e pós-aulas, combinado?
Eles são fundamentais para a sua formação. Muito bem, eu fico por aqui, bons estudos e até a próxima!